Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live da Oliveira e Carvalho Auditoria e Consultoria Tributária. No dia de hoje, a gente vai receber o Fred, que é o CEO do e-Auditoria, uma das plataformas mais reconhecidas no mercado de contabilidade em se tratando de compliance. A gente vai ter hoje um segundo bate-papo. O primeiro foi um sucesso danado e a gente entendeu que faria todo sentido a gente chamar o Fred aqui para um segundo bate-papo. Daqui a pouco ele está chegando aqui com a gente. Enquanto isso, querido, vou te atualizando. Quero compartilhar com você uma informação super bacana. A gente tem recebido um feedback bastante positivo do algoritmo desenvolvido pelo Oliveira e Carvalho para identificar oportunidades tributárias, denominado termômetro tributário, né? Para quem ainda não acessou o termômetro tributário, ele está disponível sem custo, sem ônus na nossa página. Então, se você clicar lá em www.oliveiraecarvalho.com, não tem BR, vai aparecer para você uma telinha lá com o título Termômetro Tributário. Clicando lá, basta você colocar o CNPJ da sua empresa e em um segundo o nosso algoritmo, ele é um robô, ele vai até a plataforma do governo e consegue mapear todas as oportunidades de recuperação de impostos para a tua empresa, para o teu CNPJ em um segundo. Então, às vezes, você acredita que você já recuperou todos os impostos e contribuições que você poderia recuperar, né? Mas na verdade você não fez essa leitura ainda, então entra lá, acessa o termômetro tributário, faz um double check no teu CNPJ e pode ser que você tenha uma surpresa agradável e descubra que você tem um valor significativo para colocar no caixa que você não sabia, tá bom? Vai ser um prazer. Então, na sequência, fica feito aí o convite para você. Querido, aceitar aqui o convite do Fred para a gente começar o nosso super bate-papo. Opa, o comandante já está na área, que coisa boa. Tudo firme? Tudo jóia, Zé Carlos? Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo aqui. Rapaz, sabe que uma das lives que a gente teve mais a visualização foi a sua. Deve ser, eu não sei se é pela sua inteligência ou pelos seus belos olhos. Oh, que honra! Obrigado. Que legal, que legal. E até parece, né? Até parece. Ô, Fred, hoje eu estava ouvindo o Clóvis de Barros Filho. Você conhece essa figura? Sim. O Clóvis é um camarada que fala muito sobre pessoas, sobre motivação, sobre filosofia, né? Ele estava falando sobre o que é ser bem-sucedido na carreira de professor, né? E ele pontuou uma coisa que é fato, né? É didática, porque o professor, ele é, antes de tudo, um explicador, né? E aí os melhores professores são aqueles que melhor explicam. É verdade. E esse é um dom que você tem, quer dizer, essa capacidade de transformar um conhecimento complexo numa coisa inteligível, sobretudo para quem não é da área, é talvez um dos maiores diferenciais, né? Então, parabéns aí por essa valência, que eu não sei se ela é nata ou se você desenvolveu. Muito obrigado, Zé. Obrigado. Que bom. E vamos que vamos. Deixa eu trocar uma ideia contigo aqui. Eu estava pensando, estava conversando com alguns contadores e a turma estava me dizendo que está cada vez mais difícil fazer a contabilidade tradicional. Quer dizer, estamos nos tornando reféns da tecnologia. Alguns veem isso com maus olhos, né? Eu percebi até uma pontinha de preocupação e tristeza, né? Aquela galera old school que queria continuar fazendo débito e crédito. E aí, com todo o carinho do mundo, né, Fred? Porque eu acho que a nossa responsabilidade é conscientizar, mas não pode ser, aspas, goela abaixo, né? Esse processo de conscientização, ele tem que ser, às vezes, a conta-gotas. Eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? Quer dizer, ou a gente acorda e entende que muda e que mudou mesmo, né? Para melhor ou pior, eu acho que é melhor, mas qualquer mudança tem ganhos e perdas. Ou não vai sobreviver, porque se você tem plataformas hoje que fazem um trabalho do contador, débito e crédito, o que vai restar para ele, e é bom, é a parte mais inteligente, né? A parte que talvez a máquina ainda não consiga fazer. Você concorda com essa visão? Concordo plenamente, Zé Carlos. A gente tem que encarar uma realidade que, na verdade, a conformidade, a gente já tem tecnologia fazendo isso, tá? E as contabilidades digitais entrando aí com preço super competitivo, e elas, na verdade, entregam o que elas se propõem a fazer, né? Elas se propõem a fazer conformidade e entregam conformidade. Então, realmente é uma realidade que os profissionais da área contábil precisam ficar atentos, é que é preciso entregar além da conformidade, né?
você tem que ter realmente assim, serviços agregados para você subir o seu valor, para você não ficar, não entrar para você não transformar os seus serviços numa commodity, né? Porque se você começar a entrar nessa, você começa a entrar numa guerra de preço. E entrar numa guerra de preço é um negócio onde ninguém sai ganhando, né? Nem mesmo o consumidor, porque fica inviável, começa a ficar inviável você prestar o serviço por preços, às vezes, infinitamente mais baixos do que deveriam estar sendo cobrados para o seu escritório ser sustentável. Então, eu vejo que esse trabalho, né, esse movimento da contabilidade consultiva é um movimento que vem crescendo e vem ganhando força. E, na verdade, muitos clientes, e eu sou um desses, inclusive, que pago pelo valor percebido. Então, o meu contador me entrega valor, tá certo? O meu contador é um cara que está próximo de mim, que discute alternativas da minha empresa comigo. É um cara que começa já a entrar num nível estratégico daquilo que a gente vai fazendo. E eu conto com ele, na verdade, para fechar todos os resultados, entender o que está acontecendo, como que as minhas despesas subiram, que caminho que eu estou tomando, né? Se eu estou seguindo para um rumo perigoso ou não. Então, eu vejo isso, assim, a contabilidade ela tem que cada vez estar mais próxima do empresário no nível estratégico e não simplesmente operacional. Perfeito, a colocação. Quer dizer, Fred, cabe a gente usar uma fotografia, uma lente de enxergar talvez o que seria uma dificuldade, como na verdade ela é uma oportunidade. Né? Então o dever de casa começa com a gente. E não se trata de modismo, né? Pintou uma tecnologia nova, vamos aderir. Não é isso não. Assim, a gente precisa olhar, né, identificar se aquilo se aplica ou não à minha realidade, mas às vezes o que parece uma coisa ruim pode ser uma coisa boa. Eu estava com o meu dermatologista outro dia e ele estava reclamando lá que alguns clientes dele sinalizaram que, puxa, mas dá muito trabalho ir até a casa do meu cliente, porque eu tenho cliente que não quer vir ao consultório, ele quer que eu vá até a casa dele. E aí eu falei assim, bom ou ruim? Ele não entendeu. Eu falei, peraí, se você tem condição de atender a pessoa na casa dela e agregar, e você cobrar por isso, por que não? Quer dizer, se a gente está olhando e tem no nosso mercado de contabilidade plataformas que fazem lá o trabalho de compliance, meu amigo, é a oportunidade de você vender outras coisas, que você muito bem definiu como contabilidade consultiva. O Fred, o empresário, talvez o que o empresário mais queira é alguém dando suporte, alguém trazendo a informação para ele, para que ele consiga colocar energia naquilo que faz sentido. Porra, eu, empresário, tenho que estar preocupado com bem atender o meu cliente, tem que estar preocupado com recrutar corretamente, tem que estar preocupado com o meu fluxo de caixa, tem que estar preocupado com a estratégia do meu negócio. E a gente sabe que parte significativa dos empresários não confiam na contabilidade, não recebem a informação contábil ajustada. O contador que entrega com tecnologia uma coisa organizada e, além disso, fala assim, tudo bem, Fred? Fred, você sabia que a tua despesa com folha de pagamento aumentou 27% do mês passado? Análise horizontal, simples, cadeira 1 de análise de balanço, né? E aí o empresário fala, E aí, pô, se o cara tá atento, o empresário, beleza, choveu no molhado, mas peraí, 20 e poucos por cento eu não sabia. Vamos decompor essa informação aí, vamos entrar com um viés mais analítico. E aí a despesa com aluguel aumentou, diminuiu, despesa com insumo aumentou, diminuiu. Quer dizer, ao invés do empresário ter que buscar essa informação, nós contadores, vamos entregar isso para ele. E aí sentar para quebrar a cabeça junto e resolver o problema. Quer dizer, pelo que eu entendi, a tua contabilidade já faz isso para você hoje. A minha contabilidade, ela caminha bem próximo da gente, tá sempre presente e a gente discute questões que vão muito além do cumprimento de obrigações acessórias, muito além do que pagamento de tributos, né? E eu vejo, Zé, que é o seguinte, a contabilidade, ela na verdade, ela fica numa prisão formada pela burocracia do nosso sistema. Então, o que acontece? Você não consegue se mexer porque você tem tanta coisa para fazer, tanta obrigação para cumprir, que você fica meio que aprisionado naquele mundo de conformidade legal e você não consegue dar o próximo passo. Por isso que eu vejo que quando a gente está falando de tecnologia, tecnologia, na verdade, ele é um passo libertador
para você, porque quando você consegue automatizar determinados processos dentro da sua contabilidade, você consegue se libertar para você subir de nível, para você sair daquele nível operacional que você está ali no chão de fábrica, né, trabalhando ali com um trabalho braçal praticamente, para você partir para um nível mais estratégico. E aí você começa a gerar valor para o seu cliente, correto? Então, a partir do momento que você insere a tecnologia dentro da sua contabilidade, para deixar o robô. E hoje tem robotizações fantásticas, né? As soluções contábeis estão cada vez mais avançadas, cada vez mais automatizando os processos, né? Dentro de um escritório contábil. E a partir do momento que você consegue automatizar determinados fluxos e com isso economizar muitas horas suas, dos seus profissionais, você começa a utilizar essas horas que são preciosas, né? Porque o contato humano é muito rico, né, cara? Você precisa desse contato, você precisa de trocar ideia com outra pessoa, você precisa, na verdade, discutir o rumo da sua empresa. E aí isso vai muito além da conformidade. Então, se a pessoa quer pagar R$ 100 para ter conformidade, tudo bem, é a opção do empresário. Eu não sou um empresário desse. Eu prefiro ter alguém do meu lado pensando estratégico comigo. Como você falou, parece simples, né? Uma informação dessa, a folha subiu 27%, você bem falou isso. Só que a gente que é empresário fica, às vezes, tão absorvido com assuntos como mercado, produto, concorrência, né? Às vezes problemas técnicos que a gente enfrenta no maquinário da nossa fábrica ou no data center da nossa empresa, que a gente não se liga, às vezes, nisso, cara. Passa. E precisa ter alguém para puxar a gente para a terra. Fala, cara, olha o rumo que a sua empresa está tomando. Parece simples, né? Mas você vê que também você não precisa oferecer informação de alta complexidade para o seu cliente para você prestar um papel consultivo. Isso é que eu acho bacana. Agora, a libertação, para você sair da base da pirâmide, onde você está ali no operacionalzão, e você poder partir para um nível consultivo, estratégico, a libertação dessas algemas aí, com certeza está na tecnologia e tem cada coisa fantástica hoje no mercado. Que legal. E o custo não é proibitivo. Às vezes o contador mais tradicional, ele diz, meu Deus, mas como é que eu vou pagar por isso? Assim, Fred, a gente sabe que ser humano tem aversão à mudança, né? A não ser aqueles que já desenvolveram um mindset de aprendizagem e que se predispõem ao risco, porque já entenderam que o fracasso é uma etapa necessária para fazer funcionar, né? Não tem jeito, né? A gente, para aprender a andar, caiu. Não tem jeito, né? Para você ser empresário, você já contratou errado, né? Você já deixou de olhar alguma coisa que você tinha que olhar. É inerente ao processo. A natureza humana, ela tem aversão a mudanças, né? E eu vejo que muitos contadores passam por isso. Mas a gente precisa sobrepor essa visão. Precisa entender o seguinte, já mudou, né? Não é assim, será que... Não, será que não? Tem muito contador desesperado, né, do ponto de vista de estar perdendo o cliente, e a responsabilidade, perdoe-me, é dele. Eu falo isso com todo o carinho do mundo, né? Não tem jeito, assim, você tem a contabilidade online hoje que entrega uma contabilidade por R$ 300. E aí, quiçá, de qualidade superior. Então, assim, tem que olhar para a tecnologia, pode olhar com desconforto, não tem problema não. Toda vez que a gente está diante de um cenário que a gente não conhece, a gente fica desconfortável mesmo, né? Mas coragem é isso, né? Coragem não é não ter medo. Coragem é, em que pese eu ter medo, eu vou fazer. Então, assim, o meu hobby é porrada. Meu hobby é porrada. Então, assim, quando eu vou lutar com um cara que é melhor do que eu, que tem a mão mais pesada que a minha, cara, é ruim você apanhar olhando a mão do cara chegando. Mas é assim que você cresce. Então, vai apanhar, vai aprender, vai acostumar. Então, a dica para o contador é essa. Eu estava outro dia conversando com a turma do Portal Contábeis, é um parceiro muito querido. A gente fez lá, Fred, uma palestra, como alavancar a receita de um escritório de contabilidade, né? E a gente falava sobre a importância do uso da tecnologia, né? Não de qualquer jeito, né? Você tem tecnologia experimentada. A tua plataforma mesmo, o e-auditoria, eu uso demais aqui na Oliveira e Carvalho. Você tem inclusive uma solução lá que eu gosto muito, que é o e-capturador, que me ajuda demais aqui na obtenção dos documentos dos meus clientes, que é o meu principal gargalo aqui na recuperação de impostos, né? E eu falava isso para os contadores, turminha, tempo é sagrado, né? O que você puder fazer para gerar tempo, para você poder colocar mais energia naquilo que é mais importante para você, é agora, né? Aí a gente falou lá
de abordagem comercial, de organização comercial. Você não dá para confiar como contador só no relacionamento, não, meu amigo. Você tem que entregar valor. Tem que... Ô, Fred, eu durmo e acordo todos os dias me perguntando se o meu cliente enxerga valor no que eu estou entregando para ele, né? E não é eu enxergar valor, não. É na perspectiva do meu cliente. Será que esse cara tá enxergando que eu entrego alguma coisa diferenciada? Acho que nós, empresários, passamos muito por isso, né? Exato, cara, você foi perfeito. Essa questão de valor, a preocupação, muita gente preocupa em gerar valor, mas não se preocupa em verificar se o cliente dele está vendo valor naquilo que ele está fazendo. Na verdade, ele está disposto a pagar mais quando ele percebe valor, né? Quando a gente percebe valor. Então, isso é perfeito o que você falou. Eu estava conversando outro dia com um cliente meu, e uma coisa que você faz com maestria, que é toda essa parte de planejamento tributário, verificação de possíveis créditos a serem restituídos pela via administrativa ou pela via judicial, enfim, que eu sei que é um trabalho que você faz com maestria para milhares de empresas aí já ao longo da sua carreira. Como que um contador, é um escritório pequeno ainda, mas ele conversando comigo, como é que essa estratégia, por exemplo, essa é uma das estratégias, né, recuperação de créditos tributários. Ele falando como que isso tem alavancado a receita do escritório dele, é uma estratégia. Então, por exemplo, eu não estou falando de coisa milionária, não. Ele abordou uma empresa e levantou R$20 mil de crédito. Quer dizer, não é tanto crédito assim, claro que é dinheiro, mas, né? Ele começou, ao apresentar aquilo para o cliente dele, ficou empolgado com aquela possibilidade de restituição, é uma restituição simples, fruto de erro mesmo, né? De recolhimento. Então, é uma restituição administrativa rápida, e ele comentando que com aquilo, o fato dele dar R$20 mil para o cliente dele, um honorário que em tese ele cobraria em torno de R$400, ele conseguiu fechar o honorário contábil dele a 1.200. Então, ele falou, cara, olha que legal, eu consegui aumentar o ticket desse meu cliente, né? Quer dizer, eu cobrei 3 vezes mais do que eu cobraria normalmente para uma empresa pequena, dessa aí, e ainda conseguiu encaixar nesse contexto todo aí, no caso dele, um BPO financeiro que ele estava fazendo, que já estava controlando aí, no caso, a movimentação financeira desse cliente, inclusive para não deixar esse erro acontecer novamente. Então, ele agregou valor, provou que ele ia consertar a situação desse cliente, não ia deixar mais acontecer aqueles erros que levaram ele a recolher tributos indevidamente, e conseguiu um honorário contábil 3 vezes maior do que eu normalmente cobraria. Então, quer dizer, o cara está disposto a pagar. É só ele enxergar valor. As empresas estão dispostas. Quando elas percebem que você vai solucionar a dor delas, que você vai resolver o problema dela, ele te paga. Perfeito, Fred. Isso acontece demais, né? Quer dizer, olha só que papo legal, né? A gente já falou, então, como oportunidade para alavancar a receita de um escritório de contabilidade, uso de tecnologia. Então, assim, para liberar tempo e para entregar uma coisa com mais segurança, né? Porque quanto mais automatizado for, menor a intervenção humana, às vezes as pessoas, né, às vezes, cansaço, né, falta de atenção. Então, possibilidade 1. Possibilidade 2, recuperação de impostos, né? Ganha-se, o teu exemplo, ele é emblemático. É bem representativo do que acontece. Eu tenho hoje aqui 258 parceiros comerciais, né? E desses 258, acho que metade é escritório de contabilidade. A turma, Fred, ganha mais com tributário, com recuperação de impostos que eles levam para os clientes deles do que propriamente com a contabilidade. Simples, o cara tem a informação na mão. A gente viveu épocas em que o insumo mais importante era a força física, lá no início dos tempos, né? Depois passou a ser capital, maquinário, já foi terra. Hoje a informação, o contador tem informação na mão. Caramba, se ele tem informação... Você acabou de falar que a sua maior dor é obter documentação. O escritório de contabilidade está sentado em cima de um montante de dinheiro e não sabe. Exatamente, exatamente. Porque se o cara usa uma plataforma adequada, ele tira a onda. Ele tira a onda, ele entrega a informação, ele bota assim na marca do pênalti. Falou, tudo bom, empresário querido? Cara, acho que você não está fazendo a gestão do teu fluxo de caixa direitinho, não. Ó, dá uma olhada aqui, seus indicadores, como é que estão. Pronto. Abriu, preparou o terreno para fazer uma consultoria financeira. Ó, você pagou um imposto errado aqui, hein? Esse imposto aqui é discutível. Esse aqui, se você tem um viés mais conservador,
não vale a pena se recuperar de forma administrativa, não, porque se a Receita Federal discordasse e você recuperar, você vai ter que devolver com juros em multa. Então, esse aqui, ó, chama teu advogado e entra com uma ação judicial. Quando transitar em julgado, você faz, pronto, já botou o advogado no circuito, né? Já fez uma parceria ali com o advogado, já abriu as portas para o advogado, já combina com o advogado, inclusive, né? Essa troca de carteira. Então, porque, pô, é um ajudando o outro, Fred, assim que se vive. Então, você abre as portas para o advogado abre as portas do cliente dele para você, cada um vai... Assim, então, se você mantiver uma perspectiva mais abrangente, bicho, dá para você vender consultorias múltiplas, né, para o teu cliente, né? Ô Zé, eu tive o prazer de falar há alguns dias atrás na Nuconte Experience, que foi um evento que a Nuconte promoveu, e a Nuconte é da Fernanda Rocha e do Luiz Felipe, que, na verdade, sempre levantaram a bandeira da contabilidade consultiva e de tudo. E lá eu tive a oportunidade de falar sobre a estratégia de crescimento do escritório contábil via a recuperação de créditos tributários. E uma coisa que, assim, eu acho muito lógica, às vezes as pessoas não conseguem perceber, que é o seguinte, pô, Antônio Lopes de Sá já falava, né, que o verdadeiro papel do contador na verdade, é ser um cientista da riqueza, né, é tornar o seu cliente próspero, né, a solução do país passa por criar empresas prósperas. Através da empresa próspera, a gente vai gerar emprego, a gente vai fazer a riqueza circular, a gente vai tornar tudo muito melhor. Então, esse é o verdadeiro papel. E como cientista da riqueza, aquele que leva a riqueza para a empresa, que é coisa mais diretamente relacionada a isso do que você proporcionar economia de recolhimentos tributários e injeção de capital através da recuperação de créditos tributários? Quanto que um dinheiro desse não é fundamental para uma empresa ser mais competitiva, para ela gerar mais emprego? De repente, uma injeção daqueles valores que já foram pagos indevidamente, é um dinheiro que está entrando lá que ela não tem que pagar prestação para banco, juro. É um dinheiro que é dela, que pode ser investido diretamente no negócio, pode quitar passivo, ele pode melhorar o maquinário de uma empresa, pode investir em marketing, enfim, pode aumentar estoque, enfim, é capital que pode ser investido ali, e o mais legal é que fica capital que fica investido na região, né? Não vai lá para Brasília, fica aqui, cara, o dinheiro volta para cá e é investido aqui. Então, isso tudo favorece, né, a circulação da riqueza e desenvolvimento regional. Então, eu acho que a coisa é até mais embaixo do buraco do que a gente pensa, né? Não é só uma questão disso. Quando a gente faz um trabalho desse, a gente tem que pensar que a gente está contribuindo para um país melhor, para a circulação de riqueza, para a geração de emprego, né, para a prosperidade regional. Então, assim, eu tenho esse conceito muito forte na minha cabeça. Eu acho muito bacana esse trabalho que a gente faz, que eu ajudo as pessoas a fazer, que você também. E eu vejo uma importância muito grande nisso, assim, de cunho social, porque realmente cara. Você já parou para pensar quantos empregos você já gerou com esse seu trabalho aí? Ô Fred, pô, que felicidade. É isso mesmo. E tem sido a tábua de salvação de muitas empresas. Puta, sem falsa modéstia, né? O camarada que está apertado, às vezes não tem crédito em banco. Você imagina o desespero de um empresário que chega no final do mês e o cara tem que acertar a folha de pagamento. Meu amigo, a pessoa trabalhou, ela tem conta para pagar, tem que comer. Então, assim, não justifica de maneira nenhuma você deixar de pagar o teu colaborador. Você vende tudo, mas não deixa de pagar. E aí, você consegue um dinheirinho desse aí que você não tava imaginando. Cara, é muito legal isso, né? Isso para quem está apertado. Ou, às vezes, o cara não está apertado, mas o cara quer investir numa planta nova, né? Então, assim, um dinheiro com um custo baixo, cara, isso tem de fato salvado muito. A gente fica muito feliz de participar. Nesses 15 anos aí, a gente já recuperou, acho, algumas centenas de milhões de reais, cara, para os nossos clientes. Olha só. Dinheiro que fica ali, né, cara? É dinheiro que fica circulando ali, gerando riqueza ali. Eu tinha notado aqui, cara, uma coisa que eu queria comentar, que a gente falou um pouquinho atrás. Você falou assim, tem muita gente ainda que tem resistência à tecnologia, né? Porque a tecnologia que a gente está falando possibilita, assim, várias estratégias, né? A recuperação de crédito é uma delas. Tem várias outras estratégias que podem ser viabilizadas com a tecnologia. Mas aí você comentou, e realmente eu concordo, que tem muita gente ainda resistente a investir em tecnologia. O que me deixa espantado é porque se você parar para pensar como que as pessoas são resistentes à mudança e à adaptação aos novos tempos, eu conversei com vários empresários que não pensaram duas vezes antes de duplicar um setor
de inchar a sua empresa, contratando mais pessoas, muitas vezes, e é difícil achar pessoa capacitada hoje em dia, então você corre o risco, inclusive, de responsabilidade civil, de estar cometendo coisas erradas, né? De ter que, eventualmente, assumir uma multa do seu cliente por ter feito alguma coisa errada no seu escritório. Então, eu vejo assim, as pessoas não têm muito receio de inchar a sua estrutura, então, às vezes, aumenta o custo aí de 5, 10 mil reais por mês, entre encargos, o salário, encargos, né? Riscos, etc., que se cobre, passivos trabalhistas, às vezes, que se cria, e não gasta mil numa solução tecnológica, entende? Então, eu acho que esse é um processo, isso está melhorando, mas a gente ainda tem muito essa mentalidade das pessoas não hesitarem em inchar a sua estrutura, eventualmente criando um passivo para si, né? E às vezes investir um décimo, um vigésimo desse valor numa solução tecnológica. Às vezes as pessoas acham caro quando você fala assim, um aluguel de software custa R$ 500, nossa, que absurdo. Gente, não é nem meio salário mínimo para você, às vezes, ter mais de uma centena de profissionais imputando inteligência, acompanhando legislação para você, automatizando o processo, te liberando muitas horas do seu trabalho para você exercer atividades mais estratégicas, ou se não for para exercer atividade mais estratégica, te dando qualidade de vida, para você ficar com a sua família, com os seus filhos, tá certo? Você não precisa ficar virando noite, né? Para você não gerar passivo para você, porque você corre o risco de entregar isso para pessoas que vão cometer falhas humanas e vão gerar passivo para o seu escritório. Então, realmente, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso e comentar esse tipo de coisa, porque uma conversa dessa, de repente, pode abrir a cabeça de alguma pessoa e falar, pô, realmente, cara, realmente, eu contratei 4 pessoas no mês passado, cada uma ganhando R$ 2.500, mais encargo, e estou chorando, às vezes, um software de R$ 700 que vai substituir os 10, teoricamente, em funções braçais. Eu podia pegar essa galera que eu estou contratando e captar mais cliente, ampliar o faturamento do meu escritório, podia fazer N coisas. Estou falando para não gastar com pessoa, não, tem que gastar, mas é usar o recurso de maneira inteligente, né? Não usar o recurso de maneira braçal, entende? Então, eu queria pontuar isso aí, que eu achei importante, para a gente não esquecer de falar, porque acho que é um papel, né? Você aí, que é bastante atuante, né? A gente também procura fazer um trabalho de conscientização e de levar informação, que realmente esse é um paradigma que precisa ser quebrado. E é um preconceito, né, que as pessoas têm de que isso é muito caro, isso assim, mas a pessoa não tem que olhar, às vezes, o custo, assim, o valor financeiro que está se despendendo, mas o risco que está se evitando, a carga de informação que está sendo adquirida ali, tá certo? E o tempo liberado que as pessoas, seus colaboradores vão ter. Você concorda comigo? 100%. Fred, caro e barato é relativo, né? Assim, eu já comi comidas que paguei um valor barato que foi caro pela qualidade que me entregaram, eu já paguei valores altos em restaurantes. E, cara, é tudo muito relativo, né? Uma roupa, o que é o caro e o que é o barato, né? Quanto vale uma hora com a sua família? Porra, se você tem a possibilidade de implantar uma tecnologia na tua empresa, para você poder ter mais 4 horas com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira, com você, quanto é que vale isso? Jura? Jura que vale menos de 500, de R$ 1.000? Meu amigo, na boa. Cara, a gente tem que olhar com a perspectiva de valor, né? Porque é sempre um trade-off. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou deixando de fazer alguma outra. Tem sempre algum prato quebrando, né? Então, é questão de você ter consciência para bem escolher. Deixa eu agradecer aqui, Fred, a participação, cara. Gente pra caramba aqui com a gente, o Diego, o Max TI, cara, é o menino aqui que cuida da minha tecnologia, muito querido. Ana Paula Duda, Tiago, o Cristiane está com a gente, o Alfredo, o professor Cláudio Tavares, obrigado, Cláudio, Duda Bastos, o Zé Carlos Pereira, muito querido, está sempre prestigiando, a Juliana está aqui com a gente, Tiago Santana, meu sócio na empresa, Sérgio Souza, Alberto Guerra, Igor, Cacau, tributarista, Carol, Felipe, Vinícius, Thaís, Jéssica, Maiara, cara, é muita gente aqui, bicho, Meio Jardim, Ger, eita, Laizane, Tayane, o Enéas está prestigiando a gente aqui também, o Alexandre Borges, o Moza, advogado, o V. Santos, obrigado a cada um de vocês aqui, se eu for falar o nome de cada um, vou ficar até amanhã, cara, que legal, muito obrigado pela sua participação, pelo seu prestígio, a gente acredita que a gente está agregando valor aqui ao teu dia a dia, e o nosso objetivo é esse, né, é a gente facultar perspectivas diferentes que te levem a pensar e talvez você acreditando, experimente. Né? Isso é muito legal também, né, Fred? Às vezes a gente faz as coisas mesmo sem acreditar, mas vai por fé, cara. Faz. Mas
eu até aqui sobrevivi sem tecnologia. Então, pô, para mim não faz sentido investir um dinheiro aqui. Tá bom, cara, mas algumas coisas, mesmo você não acreditando, vai lá, experimenta. Essa questão, às vezes eu vejo muita gente velha em corpo de jovem, sabe, o Fred, porque de coração pode parecer piegas ou clichê, mas é verdade, cara. Velho e novo, me desculpa, é muito relativo, sabe? Porque claro que é. É claro que é. Se você ainda se predispõe a ter experiências diferentes, qualquer que seja a sua idade, você é novo, você está aprendendo, cara. Eu acho que Não é? velho é quem acha que já sabe tudo, não tem mais nada para aprender. Tem um comentário aqui do Duda Bastos. Bom, primeiro do Robson, dizendo que o Fred é imparável. E depois do Duda Bastos, né? Tem muita Parada empresa. é ele. É esse cara aí. Tamo junto, Robson. Estaremos aí, hein? Que legal, que legal. E o Duda falando, ó, tem muita empresa que ainda não entendeu que o setor de TI é a nova coluna vertebral das empresas. Cara, e eu concordo, assim, a gente faz investimentos aqui significativos em TI cara, o resultado tem sido, assim, espetacular. Uma vez eu estava pegando um avião para Orlando, gosto mais de Orlando, eu estava na 2A, e aí na 1A tinha um senhor sentado, por voo internacional longo, né? Um senhor distinto, devia ter uns 70 anos, tá? E eu estava trabalhando na viagem, voo diurno, ele também, e eu vi que do 1 até o 8 era tudo família dele. Falei, porra, que família é essa? Eu vi que tinha duas filhas, tinha genro, tinha neto, o cara comprou, porra, todos os primeiros assentos ali, né? E aí, quase chegando lá em Orlando, ele começou a conversar, e aí, pela forma como ele se expressava, eu falei, puxa, mercado financeiro deve ser banqueiro, né? E aí, depois ele me revelou um senhor maravilhoso, uma experiência que Deus me permitiu, chama-se Israel Van Boim. Para quem não conhece, ele foi o presidente do Unibanco, né? Criou o primeiro banco digital, o camarada é genial. E aí, quando ele começou a falar, eu falei, doutor Israel, o senhor não leva mal não, mas isso é uma oportunidade de estar do lado de gente maravilhosa. Cara, eu agradeço a Deus, mas eu tinha aqui, aí puxei uma lista com 150 perguntas que eu sempre quis fazer e nunca tive a quem perguntar. Só se incomoda nas próximas 2 horas aqui. Ele falou, Zé, cara, o que você quiser. Cara, foram 2 horas riquíssimas, porque eu perguntei para uma pessoa que é um expoente no mercado financeiro, águia, coisas que eu não tinha lido em lugar nenhum. Aí ele falou assim, Zé Carlos, você audita suas coisas, meu filho? Eu falei, às vezes. Ele falou, vai. Eu falei, tá. Quase nunca. Ele falou, beleza. Mas assim, cara, mas se eu auditar, eu vou perder tempo. Eu tinha que estar pensando aqui em estratégia. Ele falou, Zé Carlos, vou dar um exemplo para você. No banco, por exemplo, quando a gente recebe lá uma pastinha, isso ele falando há 250 anos atrás, né? Para concessão de crédito, você acha mesmo que o banqueiro ele vai ver 250 processos de concessão de crédito, o perfil da empresa? Não, ele leva para casa, na época dele, né? Leva para casa, aí pega lá 3 ou 4, analisa criteriosamente os 3 ou 4, e aí quando vai na reunião de comitê de concessão de crédito, ele bota os 50 pedidos em cima da mesa e fala assim, esse aqui tá errado, por quê? Porque isso gera nas pessoas a sensação de que as pessoas estão sendo acompanhadas. Você não precisava ver tudo. Bastava. Ele estava numa época que não tinha tecnologia. Hoje você tem a tecnologia que tem a capacidade de fazer um compliance, e aí você é craque, né? E aí no final da conversa, é o que eu queria pontuar, ele falou o seguinte, tem uma coisa que você não está enxergando. Eu falei, por favor, sem papa na língua, o que eu não estou enxergando? Isso tem 8 anos. Ele falou, você investe pouco em tecnologia. Eu falei, mas eu pego aqui um pedaço do meu... Mas aí eu comecei a falar, saí do modo defesa. Falei, peraí. Esse cara está fazendo isso aqui por carinho, o cara acabou de me conhecer agora. Eu não vou discutir com quem está anos-luz à minha frente. E aí, Fred, fiz por fé. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Tudo que eu releguei a segundo plano de tecnologia, eu vou começar a colocar dinheiro agora. E o resultado foi espetacular, né? O nosso último brinquedo agora, eu estava falando aqui quando a gente chegou, foi o termômetro tributário, que é um algoritmo que o camarada bota o CNPJ dele e aparecem todas as oportunidades. Então, assim, tem hora, meu amigo. Primeiro, eu estou reforçando a necessidade da pessoa olhar para a tecnologia, de fato, como uma coluna vertebral, como um colega aqui fez a colaboração. O outro tem hora que você vai ter que fazer por fé. Mesmo sem acreditar, vai por fé. Se a pessoa que está te falando isso quer o teu bem, faz, cara, experimenta. Até para depois, se não funcionar, você fala assim, mas eu experimentei e não funcionou. Beleza. Mas na dúvida, meu amigo, vai por fé. Concorda? Super concordo, super concordo.
Você está falando aí da mudança de mentalidade, que realmente, assim, eu acho que uma característica, cara, de todo empreendedor essencial chama humildade. Humildade para corrigir a rota e humildade para admitir que, às vezes, aquela ideia que você acha genial, que você acha fantástica, não é tão fantástica assim, que aquele método que você criou, que você acha que é infalível, não é tão infalível assim. E é chato, às vezes, né, a gente ter que admitir que as decisões que a gente tomou não são tão legais. Mas, cara, assim, você tem que se despir igualzinho você fez aí, né? É por isso que você chegou onde você chegou. Porque é o seguinte, se você ficar o tempo inteiro na defesa, só querendo ouvir elogio das pessoas, aí é fácil, né, Zé? Pessoal, né? Não, você é maravilhoso, você é top, pô, você faz tudo legal, você é fantástico, você é um gênio. Ó, por quem não gosta disso, cara? Todo mundo gosta disso. Agora, às vezes é duro falar, cara, você está errando aqui, isso que você está fazendo está muito ruim, essa sua estratégia não presta. E às vezes é coisa que você criou, que você implementou. E por isso que às vezes a gente ouve muitas pessoas falam, não, mas eu sempre fiz a vida inteira, e eu que faço assim a vida inteira, sempre deu certo, sempre foi tudo. Então tem que ter um pouquinho de humildade, e isso é um exercício que a gente tem que fazer, porque não é tão fácil assim, mas que é essencial para todo empreendedor, cara. Achei fantástico esse caso aí, me lembrou é, é, exatamente assim, dessa característica, né? De você ter que abrir a sua cabeça para fazer isso. E uma outra coisa que é legal, que já que você falou do Robson aí, o Robson faz parte de um grupo de mastermind aí, que reúne a elite aí da contabilidade, e eles têm uma mentalidade que eu acho fantástica também, e que também eu acho que a classe precisa evoluir, que é de parar de enxergar o seu vizinho como concorrente, né? Esse grupo deles, eles pegam a pessoa que às vezes disputa o mesmo cliente, mas eles são amigos, bebem cerveja e eles compartilham isso. Ontem eles estavam lá na Thomson Reuters, se reunindo, verificando novas tecnologias lá na Thomson, né, e debatendo as melhores práticas, não só as melhores, mas as piores também, para ninguém cometer, né, compartilhar o que deu errado também é muito importante, né, para ninguém, às vezes, cometer o mesmo erro. Mas, e aí eles são super amigos e tal, e eu acho isso uma riqueza tão grande, porque quantos anos você não economiza, cara? Com uma turma dessa, quer dizer, pessoas que são bem-sucedidas, que já trilharam esse caminho, que já tropeçaram, já caíram, já levantaram, compartilhando experiência com você. Muitas vezes, um escritório que você, às vezes, perde um cliente para ele, ou que você, às vezes, tomou um cliente dele também, mas que, enfim, isso faz parte do jogo, faz parte do mercado. Mas, mais do que isso, vocês estão ali para compartilhar e para crescer junto. Tem espaço para todo mundo, né? Para gente boa, tem espaço para todo mundo. O Brasil é enorme. Então, quando você abre a sua cabeça para isso também, você muda a tua perspectiva, né, cara? Isso que você falou talvez seja o mais importante que a gente debateu até agora aqui, bicho. Que é assim, eu posso ter concorrente, mas não preciso ter inimigo, né? Eu lembro que, você sabe que a gente tem algum tipo de relacionamento lá com a turma lá da família do presidente, né? Quando a família ganhou a eleição, a gente começou a investir energia numa associação tributária, da qual fazem parte os maiores escritórios tributaristas do Brasil, né? Acho que dos 10 maiores, 8 ou 9 estão lá com a gente. E é muito legal, porque a gente senta e você respeitando, sem furar o olho do outro, cara, como você economiza, como você aprende, né? Porque o teu problema é geralmente o problema do outro. E como nós somos criaturas de Deus, somos uma colchinha de retalhos, né? Com perspectivas diferentes, com encantos diferentes, com um mindset diferente, às vezes que o colega está enxergando, eu não estou. Às vezes o que eu estou enxergando ele não está. Então, essa coisa de você poder aprender com quem está do lado, ela é real, né? Então, assim, respeitando, você economiza. Eu devo muitos favores aos meus concorrentes, mas muitos, né? Eu já enfrentei aqui desafios operacionais, eu passar a mão no telefone e ligar lá pro time lá do Sandro, ligando lá pro time do Roberto, cansei de ligar para os concorrentes, né? E o mundo é redondo, mestre. Então, assim, eu já encontrei situações do meu concorrente falar assim, pera só um minutinho, o cara pega a área técnica dele, abre a área técnica e fala, vamos lá, qual é a dúvida? Assim como eu estou falando para você. E aí, meu amigo, isso é muito legal, porque gratidão não tem prazo de validade, né? Eu atendo 100% dos meus clientes em empresas, são pessoas jurídicas de direito privado. Eu não trabalho para a área pública, não tem nenhum cliente que seja empresa pública
não curto, eu só prefiro nada, só trabalho com empresa, né? Então, por opção. E aí, às vezes, pinta alguma coisa, eu indico. Né? E é muito legal isso, né? Às vezes eu estou conflitado de alguma forma, né? E aí não posso atender, e também sou recomendado. Então, ajudar e ser ajudado, cara, quando você descobre isso é uma força gigante. E aí quando você, na verdade, né, forma essa comunidade de contadores que estão aí com a mente aberta para se posicionar no mercado de uma maneira diferente, vendendo mais valor, agindo mais estratégico, estando mais perto do seu cliente, isso aí vira uma riqueza muito grande. E é aquela história, né? Quando você está em grupo, além de você se sentir mais amparado e mais seguro, né, você se torna mais forte. Então, eu acho que é uma mudança muito legal. E esse grupo, a gente está falando de tecnologia para ajudar os contadores, uma das coisas que eu era doido para entrar, né? Doido, mas eles falaram, na cara, não, fornecedor e não pode entrar porque aqui a gente mete pau em todo mundo. E tá certo, tem que ser isento. Não pode ter interesse nesse negócio, né? Tem que ser tudo isento. Mas é uma turma altamente consciente do papel da tecnologia, né? Quanto mais você puder robotizar, quanto mais você puder automatizar os seus processos, controlar seus fluxos de uma maneira mais fluida, mais rápida, mais automática, assim, eles estão investindo. Eles estão investindo em parceiros que proporcionem isso para eles. Porque é aquilo que eu te falei. Aí você se liberta das correntes, você deixa sua operação rodando e você se dedica aí ao crescimento, né? A sua marca, a sua autoridade, dá para você construir sua autoridade no mercado, dá para você criar valor aí para aumentar o seu preço, enfim. E aí, espaço para todo mundo sempre vai ter, né? A contabilidade digital é uma realidade. A gente tem que saber conviver com ela hoje em dia. Ela já chegou, né? Já está aí. E nada contra, porque é aquilo que a gente estava comentando aqui, o que ela se propõe a entregar, normalmente ela entrega bem. Mas é aquele básico, aquele feijão com arroz. Não vai muito além daquilo. Então, se você ficar tentando competir com ela, entregando o mesmo serviço, aí a luta vai ser desigual mesmo, porque não vai ter jeito. Muito bom. Comandante, obrigado demais, cara, pela tua participação. A gente gosta demais aqui de papo com gente boa, a gente gosta demais por interesse genuíno aqui no desenvolvimento das pessoas e você sempre enriquece muito o nosso debate. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Você quer deixar alguma mensagem para a turma estar aqui com a gente? Quero primeiramente agradecer a você por ter me convidado. Me sinto extremamente honrado pelo seu convite, pela pessoa que você é, pelo conhecimento que você tem, pela trajetória profissional que você tem. Então, assim, cara, me sinto muito honrado mesmo de poder ser lembrado e de poder ter sido convidado por um cara tão bacana como você. E para a turma que está aí, acho que o recado a gente já passou, né? A gente tem que realmente ter consciência que nós estamos vivendo em outros tempos, a mudança está extremamente rápida, está muito rápida. As coisas, até os processos comerciais, tudo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás era diferente. Está tudo muito rápido. Então, se a gente não abrir nossa cabeça, se a gente não tentar outras formas de otimização do nosso tempo, das nossas rotinas, realmente a gente corre o risco aí de ficar para trás. Então, o recado que eu dou é esse. Pessoal, não tenham medo, o Zé Carlos falou muito bem isso aí. Não tenham medo de arriscar, não. É tentando e errando que a gente cresce, né? Não é ficando no mesmo lugar. Então, esse é o recadinho que eu queria passar, agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, esperando ter outras oportunidades. Show de bola, vai ser um prazer. Já vamos marcar o nosso terceiro bate-papo aqui para a gente trazer solução aqui para a nossa turminha. Obrigado pelo carinho, Fred. Obrigado, falou, gente. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. A gente volta na semana que vem com um novo bate-papo aqui com alguém trazendo alguma solução, algum conhecimento de valor aqui para a gente cumprir nossa missão aqui, que é tornarmos pessoas melhores e profissionais melhores, né? Sucesso, Deus te abençoe. Ótima semana para você. Obrigado, Fred. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.